Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira, dia 20 de novembro, acolhemos com alegria o Santo Evangelho de Deus, hoje narrado por Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Esse trecho do Santo Evangelho nos apresenta uma das páginas mais comoventes do Novo Testamento, em que Jesus chora sobre Jerusalém. E o texto grego usa a expressão eklausen quando fala do choro. E essa expressão em grego indica um choro profundo, convulsivo. Não foi apenas alguma lágrima que desceu dos olhos de Jesus, não, foi um choro profundo. É o mesmo verbo que foi usado quando Pedro chorou depois de negar o Senhor Jesus. Mas observe, Jesus não chora de raiva, ele está olhando sobre Jerusalém e o verbo indica um verbo de ação continuada. Ele começou a chorar desta forma, profundamente, de forma convulsiva. É interessante, não é um verbo que indica uma ação isolada no tempo, é continuada. Jesus chora sobre Jerusalém que não acolhe Deus, ele chora sobre Israel que não acolhe Deus, ele chora sobre a igreja quando nós também deixamos por algum motivo de acolher Deus. Ele chora convulsivamente sobre a nossa família quando nós não reconhecemos a presença de Deus. E o texto continua: se ao menos tu soubesses o que te pode trazer a paz. Observe, acolher Deus é ligado diretamente à paz. Quando a gente conhece Deus, acolhe Deus, você vive a paz. Quando uma nação ama Deus, acolhe Deus, a paz vai reinar entre os seus filhos. Quando uma cidade, e assim por diante, essa é a realidade que está mais profunda. E Jesus, segundo a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, ele faz isso porque ele é aquele que promove a paz, ele é, por assim dizer, o construtor da paz, é o fazedor da paz, dado que a paz, como dizia o Papa Francisco, é algo artesanal. Então, Jesus, com lágrimas sobre os olhos, sobre o seu rosto, diz: os inimigos te cercarão, fala sobre Jerusalém, vão derrubar tudo e não ficará pedra sobre pedra. Sabemos pela história que isso ocorreu no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída literalmente, historicamente, pelos romanos. Mas o sentido do texto é muito mais profundo e espiritual. Toda alma, toda pessoa que não acolhe Deus, que recusa a presença de Deus, acaba em ruínas. Não sobra pedra sobre pedra. Por quê? Porque não acolheu a presença de Deus
e não acolhendo a presença de Deus, não tem a paz interior e ao seu redor. Senhor, obrigado por chorar sobre nós, mas obrigado sobretudo por nos alertar, por nos levar a entender que sem a vossa presença não somos nada. Obrigado, Senhor, e abençoa hoje a nossa vida, a nossa casa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.